Concorra a 10 prêmios de 1 ano de aluguel grátis. Onde está o Oli? No 5º andar. A Ford Motor Company Brasil Limitada convoca seus consumidores proprietários dos veículos Bronco Sport modelo 2000. Nos acompanhando por imagem, claro. E nos acompanha em todo o Brasil. Sim. Você está estreando hoje um programa chamado Boletim Coppola, que é coladinho com o 3 em 1. Logo depois que a gente termina, você entra. E o que as pessoas podem esperar desse programa? Um programa entre o 3 em 1 e os Bingos nos Is, um horário super importante aí para a Jovem Pan, um horário de extrema audiência da nossa emissora. Eu quero saber o que as pessoas que nos acompanham podem esperar do seu programa. Já pegando um gancho no que você falou, eu tô com a vida bem fácil, né? Porque é muito tranquilo receber a audiência do 3 em 1 e levantar a bola para os Pingos nos Is. Como o Paulo bem colocou, é um horário que a Jovem Pan, inclusive, alcança o primeiro lugar na TV paga. Então, é uma imensa honra, é uma tremenda responsabilidade, e o que as pessoas podem esperar do Boletim é um programa disruptivo. A gente vai tentar fazer críticas muito incisivas e análises bem pontuais, de forma didática, sobre um tema. Como o nosso colega Piperno faz, é como se a gente chamasse o VAR para alguns assuntos. Esse então, a gente faz o Jorge. Eu sou Serrão, perdão. Esse chama o VAR todo dia. Chama o VAR todo dia, fazendo as mímicas lá. Então, aí a gente vai falar sobre política, sobre economia, sobre justiça, mas também sobre comportamento. Vamos falar sobre cultura, Serrão. Inclusive, vai ter samba hoje. Samba, Caio? Vai ter samba. Sentido? Me explica. No sentido literal. Literal. Hoje vai ter samba. Então, a nossa audiência pode esperar coisas diferentes, porque a vida é feita de muito mais coisa do que as notícias ruins que vêm de Brasília, né? E aqui todos nós vamos concordar. Então, é isso. Muito programa com cultura, comportamento, política, economia, justiça, bem condensado, num horário privilegiado, graças aqui aos meus colegas. Muito bem. Constantino, cadê o nosso Constantino em produção? Coloca o Constantino na tela, porque consta esse nosso programa aqui, tá ficando chique, o homem vai estrear hoje, e eu quero que você também possa fazer uma pergunta para o Coppola. Muito bem-vindo, Caio, e se vai ter samba no programa de estreia, é com Serrão mesmo. Ele às vezes até canta aqui no programa. Não, a pergunta que eu quero fazer ao Caio é como é que ele está vendo essas movimentações todas aí políticas, né? Porque hoje nós tivemos um dia importante, uma foto que sem dúvida será usada contra a campanha de reeleição do presidente. Ele é ao lado do Valdemar da Costa Neto, se filiando ao PL, e por outro lado o lançamento do livro do Sérgio Moro, fazendo denúncias graves ao presidente. Como é que ele está enxergando essas movimentações todas? Olha, no Brasil, Constantino, eu acho muito improvável a gente encontrar algum dia um político que só ande em boa companhia. Essa que é a verdade, né? Aliás, eu estava vendo a escalada de notícias, Paulo, e o que eu percebi foi que vocês vão ter um programa de tirar o fôlego hoje. É muita coisa para comentar em várias frentes. Agora, essa notícia do Lula sobre a Petrobras, que muitas vezes uma coisa mais técnica, que fala sobre governança das estatais, é justamente a mais perigosa. Por quê? Quando você quebra as regras de mercado, a dolarização do barril do petróleo, inclusive o Constantino falando sobre isso, né, no programa Pânico, que ele participou também, o programa de ontem, recomendo, a gente teve um debate super saudável. Quando a gente vai para esse campo, a gente vê as coisas que podem fazer o Brasil retroceder muito, né, em termos de ajuste fiscal,
em termos de política de governança de estatais, esse tipo de coisa. Então, de tudo que rolou hoje, isso me chamou muita atenção. Mas da mesma forma que essa foto vai ser usada contra o presidente Bolsonaro, a gente sabe muito bem que o ministro Sérgio Moro também não está andando nas melhores companhias e o Lula nem se fala. Caio, deixa eu agradecer aqui a sua participação no nosso 3 em 1. Eu sei que o seu tempo está escasso, a gente também tem várias outras pautas. Obrigado pela tua participação. Valeu. Eu te desejo todo o sucesso do Muito mundo. obrigado, O Caio Paulo. é um cara trabalhador aí que fez muito sucesso, faz muito sucesso hoje em dia, tem um público e você não pode perder aqui na Jovem Pan News a estreia de Caio Coppola às 5 horas e 55 minutos, grudadinho com 3 em 1. A gente te entrega, depois te entrega para o Pingos e a programação da Jovem Pan rola aí 24 horas por dia. Essa é a nossa Jovem Pan News com essa grande aquisição do Caio Coppola. Eu espero estar à altura de vir na sequência do programa de vocês, antecedendo também nossos colegas do Pingos nos Is. Então, um abraço a toda a audiência do 3 em 1. Muito obrigado, Paulo, Sorte, Caio. Serrão, Bruna, Piperno. Fiquem com Deus, bom programa para vocês. Muito bem, turma, vamos começar então o nosso programa nesta terça-feira, porque se transformou em realidade, em uma tentativa que vinha sendo desenvolvida já há algum tempo. O presidente Jair Bolsonaro assinou a sua filiação ao PL, o Partido Liberal. O presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, e o presidente Jair Bolsonaro finalmente entraram num acordo possibilitando a filiação do mandatário do Palácio do Planalto, que levou consigo também o seu primogênito, o senador Flávio Bolsonaro. Integrantes do PL apostam que outros ministros também sigam os passos de Bolsonaro e integrem a legenda. Entre eles, Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura, e Gilson Machado, ministro do Turismo. Nós vamos ouvir um trecho do discurso feito hoje de manhã pelo presidente da República, logo após a assinatura dessa aliança. Ninguém tem o que nós temos. Terras agricultáveis, recursos minerais, terras férteis. Ninguém tem o que nós temos. E tudo, quase tudo, né, depende do parlamento. Em grande parte, o parlamento tem jogado junto com o poder executivo. Isso é muito bom. Você fala em poder judiciário, tem a ver conosco também, sim. Amanhã está previsto a sabatina do nosso indicado André Mendonça. Espero que ele seja aprovado o nome dele. Eu não indico para o Supremo, eu indico para o Senado. Eu acredito que ele seja aprovado no dia amanhã. Sabemos que existe um embate ideológico, que um colega que é uma pessoa de um perfil diferente, sabemos disso. Mas o André conversou, praticamente, acredito, com todos os senadores, deu a sua impressão, falou o que ele pretende fazer uma vez sendo, escolhido pela maioria dos senadores para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Indiquei há poucos meses outro nome, Cássio. Acredito que a gente nunca vai dar nota 10 para ninguém na nossa vida, mas é um ministro que tem feito o seu trabalho, e tenho certeza que a maioria concorda com o que ele está fazendo. Eu já discordei de votação dele, é normal. Meus 28 anos de parlamento, quantas coisas eu votei lá que... Inclusive, Paulo Guedes, contra privatizações. Eu votava sistematicamente contra privatizações. No dia que o Paulo Guedes me converteu, ele me deu uma luz e ajudou realmente